Eu vou sair do assunto do Flamengo, porque polícia também é um assunto que eu tenho ficado cada vez mais especializada, Fábio Piperno. Você cuidado com os pitbull, que eu não vou poder te ajudar à distância. Ontem já tivemos que resolver o problema do remédio. As pessoas estão perguntando, chegou o remédio do Pipo na Itália? Chegou. Lufthansa deu um jeito. O chilique mundial chegou o remédio do Pipo. Mas vocês que assistem a este canal sabem que na segunda-feira aconteceu isso aqui, ó. Agora, a reboque do que vai ser, sim, um estardalhaço a conclusão do inquérito policial. E a conclusão do inquérito policial não significa que alguém é culpado ou inocente. Ainda haverá um processo e ainda haverá, eventualmente, um julgamento. Mas essa informação vai também respingar na Gaviões. A Gaviões da Fiel é hoje o principal aliado do Augusto Melo. Ele está no poder até hoje, não é porque ele contratou um novo diretor de marketing, nem porque, eventualmente, no final de semana, ele vai no Parque São Jorge apertar a mão. Quem segura na unha o mandato do Augusto Melo é, sim, o peso da Gaviões da Fiel. E há, na previsão das contas do ano passado, algum dinheiro entre Gaviões da Fiel e Augusto Melo que ainda precisam de uma explicação. Dinheiro esse que não tem nada a ver com a caixinha, com a vaquinha do estádio. Tem a ver com ingresso, tem a ver com sócio-torcedor, né? Que no caso do Corinthians é o fiel torcedor. Tem a ver com as viagens, né? Você percebe que nas viagens o Corinthians, os dirigentes da Gaviões sempre viajam junto com o clube. Então, há essas explicações que vão acabar. Ontem não, sábado, no dia do Corinthians e Palmeiras e Corinthians, o presidente da Gaviões gravou um vídeo e postou nas redes sociais dizendo que a semana tinha sido difícil. Bom, deu para entender, né? Na segunda-feira, a gente deu aqui esse achado nas contas do Corinthians e ainda não foram aprovadas e, imagino, não serão, que é uma dívida milionária da Gaviões com a direção, com a instituição Corinthians, por conta de ingressos e fiel torcedor não repassados. O ano passado inteiro a gente falou sobre essa relação da Gaviões, mais ou menos próxima, desde junho, desde o inquérito aberto, muito próxima, depois daquele episódio lamentável da invasão da sede do Corinthians, do 5º andar, em que colocaram lá dirigentes do Corinthians, dedo retinho, para dar a explicação. Desde então, a Gaviões tem segurado na unha esse mandato, tem sido presente nas reuniões de conselho, tem Gaviões dentro do conselho, mas fora ali do Parque São Jorge, fazendo pressão. No começo do ano, antes da votação do impeachment, da abertura do processo de impeachment contra Augusto Melo, em janeiro, o presidente da Gaviões, ele postou um vídeo dizendo que os Gaviões gostariam que se esperasse a apuração da polícia e que, se houvesse um indiciamento, o Gaviões da Fiel seria o primeiro a pedir a renúncia do Augusto Melo. Venho aqui hoje, novamente, falar sobre o Augusto Melo, que tem que depor hoje à Polícia Civil, ao delegado Tiago Fernando Correia, sobre este inquérito, e não mais na figura de testemunha. Tanto como aconteceu com Marcelo Mariano na segunda, como ontem com Sérgio Moura, ex-diretor de marketing, o Augusto Melo será ouvido hoje na questão de investigado. O inquérito está a dias de ser terminado, né? Já vai fazer um ano em junho, mas ele tem que terminar agora dia 30 de abril, e o delegado já sinalizou que não vai pedir novo adiamento, a cada 30 dias o inquérito vai ser renovado, e vai encaminhar ao Ministério Público. Antes de cobrir informação, eu vou dizer com o que ele vai depor hoje, ou não vai depor hoje, se ele vai se manter em silêncio, ele tem esse direito. Eu tenho informação de que já há material de provas averiguadas pelo Ministério Público e pelo promotor da época para indiciar o presidente do Corinthians por participação em um esquema que fraudou o Corinthians financeiramente. Isso significa que ele é culpado? Não. Significa que ele já foi condenado? Não, também. Assim como a gente acabou de falar no caso do Melo, até o final dessa semana e da próxima, ao ser fechado o inquérito e encaminhado ao Ministério Público, haverá um pedido de indiciamento de alguns dirigentes e vai incluir o Augusto Melo.
Então, a gente está num momento em que a Gaviões está sob foco agora. Gaviões, em todas as administrações do Corinthians, esteve próxima. Tem um papel importante, sim, mas tem um papel também dentro do clube político que tem que ser questionado e avaliado. E no caso do Augusto Melo, voltamos de novo àquela questão que faz 1 ano e meio que ele está no Corinthians e 1 ano e meio que a gente não consegue deixar de falar sobre problemas administrativos que não têm a ver com o futebol do Corinthians. Renan, já me viu falar sobre o Corinthians tantas vezes, a gente até se perde. Mas a gente está chegando no fim, pelo menos, do inquérito da Vai de Bet. Resolve todos os problemas de 115 anos do Corinthians? Não resolve. Mas não falar dos problemas atuais não resolve também os antigos. Eu acho que o Corinthians precisa todos os problemas do Corinthians precisam ser apurados? Sim. Alguns não vão ser mais, provavelmente não. Isso não significa que tem que continuar enterrando o cadáver no Pacaembu. É verdade, e o campo tem segurado muito, Marília, não só a Gaviões da Fiel, não só a torcida organizada, mas a questão do presidente, o campo tem segurado muito, os bons resultados, né? Ali do meio do ano para frente, quando consegue aquela arrancada e até uma vaga na Libertadores e o título paulista esse ano dá uma amenizada no que é o problema do Corinthians durante toda a administração Augusto Melo fora do campo. Dá uma apagada, muitas vezes, faz o torcedor menos informado se esquecer desses problemas extra-campo, mas que agora voltaram à tona. E eu estou muito curioso para saber, diante do depoimento ou não hoje do presidente, a atitude da torcida organizada, porque ela, como você bem falou, vem segurando nas ruas a administração, o poder do presidente, mas que, se ele de fato for indiciado, aí sim eu quero ver a torcida organizada Gaviões da Fiel em relação a isso. O corintiano, mesmo que dentro do campo ele esteja minimamente tranquilo, ele não tem um minuto de paz no que diz respeito ao que é fora de campo, a administração do Corinthians, os problemas que o Corinthians insiste em levá-los para dentro, porque não adianta, né, Marília? Infelizmente, esses problemas, mais cedo ou mais tarde, eles acabam que implicam lá dentro do campo, infelizmente. Eu tenho uma informação da Gaviões da Fiel, logo cedo eu mandei várias mensagens em relação à matéria que foi hoje no portal, com os números, inclusive, dessa dívida, como isso teria sido questionado numa reunião na quinta-feira. A Gaviões segue dizendo que em relação à dívida dela. Pipo, eu vou só fechar seu microfone um pouco por causa do barulho, tá? Em relação à dívida que ela teria com o Corinthians, isso é uma questão que está sendo resolvida internamente. E em relação ao presidente do Corinthians, viram para mim que o presidente da Gaviões disse em algum momento no começo do ano que é o seguinte: se ele for... que a Gaviões já tem informação de que Augusto Melo será provavelmente indiciado, então a Gaviões está a par de que isso muito provavelmente vai acontecer. Não sei quem da Gaviões da Fiel teve acesso ao inquérito policial, né? De fato, o inquérito policial, como reclamou o advogado do Augusto Melo, deveria ser sigiloso, e sim, ele é sigiloso, mas é trabalho da imprensa trabalhar. Várias coisas são sigilosas e a imprensa trabalha, né? Eles continuam considerando que isso pode acontecer e que, se ele for culpado, a Gaviões será o primeiro a subir no 5º andar, pedir a cabeça dele. Espero que pedindo licença, sem invadir, né? Vamos fazer de uma forma civilizada dessa vez, porque não é todo mundo que pode subir no 5º andar. Eu sou sócio e não subo no 5º andar. Eu peço licença quando eu vou lá, quando eles me recebem. Então, a Gaviões segue ainda numa questão assim, se ele for culpado, agora não dá para entender, era indiciado ou é culpado? Porque culpado só a justiça pode indicar. Piperno, eu vou abrir seu microfone. Ô Marília, porque assim, a sensação que eu tenho na vida do Corinthians é que está faltando o ministro Flávio Dino para entrar no jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro Flávio Dino começou a bater forte na questão das emendas. E aí os parlamentares fizeram um acordo, tá, então beleza, daqui para frente nós vamos mudar o modus operandi da distribuição dessa dinheirama toda. O ministro, não. Eu quero saber também o que vocês fizeram no verão passado. Nós vamos mexer
no que foi feito lá atrás. E aí está todo mundo em polvorosa, até porque já são mais de 6 mil emendas sob investigação. Então, no Corinthians, precisa algo assim. O do Alibi caiu lá atrás, em 2007. Ou então, desde sempre, a gente trata de questões policiais do Corinthians. Desde sempre. Já são quase 2 décadas que a gente fala de dinheiro do Corinthians que vai para o ralo. Entra presidente, sai presidente, é a mesma coisa. A discussão continua, a dívida só aumenta em progressão geométrica e ninguém é condenado, ninguém tem que devolver, porque não basta, sabe, não basta condenação. Alguém tem que começar a devolver dinheiro para o Corinthians. Então, esse indiciamento é sério e alguém tem que começar, sabe, a entregar de volta o dinheiro que tomou do Corinthians, porque está na cara que nesses quase 20 anos, sabe, o Corinthians foi vítima, assim. O Corinthians foi alvo de alguém que usou com fins escusos o dinheiro do clube. Pois é, eu entendo que há muitas críticas, que foi do começo do Rebeldia, tem o fã-clube do Augusto Melo, tem o fã-clube do que não é o Augusto Melo, não estou em nenhum dos dois, graças a Deus. Como sempre falo, eu só sou corintiana, eu não sou do Corinthians, eu não trabalho pro Corinthians, eu sou do corintiana. Como corintiana, me envergonha profundamente ter que vir dizer aqui que um presidente do clube está sendo recebido hoje da tarde da polícia, ou esperado, como investigado. E um esquema não é um investigado sobre alguma coisa que ele fez, investigado sobre alguma coisa que fez no exercício do cargo como presidente do Corinthians, que é o caso Vai de Bet. O caso da Vai de Bet não é o primeiro e provavelmente não foi o último de problemas de gestão do Corinthians ou do dinheiro que deveria ser do clube no bolso de gente que não deveria ter ganho. Lembrando que esse caso começa com a transferência do que seria uma intermediação desse acordo para alguém que é uma laranja, por uma pessoa que disse que não participou do acordo. Então, esse dinheiro que foi pago do cofre do Corinthians, da conta jurídica do Corinthians, é do Corinthians, não é de ninguém. Então, o Corinthians foi lesado, o clube, o CNPJ, a instituição. Quem lesou o Corinthians precisa ser punido.